Meu nome é Kaique Nascimento, sou estudante do primeiro ano do ensino médio, moro em Salvador, Bahia e tenho 15 anos. Eu gosto bastante de ler, eu já escrevi 2 coletâneas na escola, com textos. O ato de escrever é colocar um pouco de mim no papel para as pessoas verem. Meu nome é Jennifer Rodrigues Correia, tenho 18 anos. As minhas responsabilidades são trabalhar, estudar bastante para ter um futuro bom, né? Eu faço curso de modelo no sábado, que eu adoro, amo mesmo. Minha adolescência está sendo bem tranquila, ela vai passando, a gente vai descobrindo que o corpo vai mudando. É uma fase um pouco complicada, né? Porque vem toda essa questão de virar moça, mas eu acho uma etapa legal da vida. Por volta dos 10 anos de idade, a infância se aproxima do fim. O corpo passa por transformações radicais e o comportamento fica diferente. Durante a adolescência, as mudanças acontecem mais rápido do que em qualquer outro período da vida. Nessa fase, o corpo espicha. Mudanças de humor, no jeito de enxergar a si mesmo e ao mundo, acontecem ao mesmo tempo em que aumentam as responsabilidades. Conhecer o próprio corpo e ter um relacionamento franco em casa ajuda a atravessar essa fase com mais segurança. O que seria a adolescência? A adolescência é todo um processo de transformação, um período de adaptação onde o indivíduo sai da infância e ele tem que alçar a vida adulta. Para ser adulto e considerado adulto, ele tem que ser responsável e tem que ter maturidade e responsabilidade daquilo que está fazendo. Kaique, me fala um pouco dos passeios que tu costuma fazer com teus amigos sobre os lugares históricos aqui em Salvador. Eu gosto muito do Pelourinho, eu acho bem legal. Eu gosto daqui do Carmo, o Forte Santo Antônio do Carmo, muito bom de visitar. Essa vista do mar maravilhosa que tem aqui. Kaique, o que tu sabe sobre a adolescência? A adolescência, de uma forma geral, é contada como uma fase de mudanças muito brusca, que a pessoa fica meio confusa com tudo que está acontecendo. O que tu acha que faz de ti um adolescente? Eu acho que as mudanças que eu tô tendo, tanto minhas mudanças psicológicas, quanto as mudanças que meu corpo está tendo. E quais foram as mudanças que tu percebeu? Eu penso de forma diferente hoje, minha voz mudou, eu tô um pouco maior e de vez em quando aparecem umas espinhas. Isso que tu tá falando é super comum de acontecer, faz parte da fase da adolescência, na verdade, as mudanças hormonais, né, onde alguns adolescentes apresentam espinhas, né, crescimento de pelos nas axilas, na região genital. Esse processo todo envolve uma série de mudanças físicas, crescimento. A criança vem crescendo num ritmo lento, 5 centímetros ao ano. Numa dessas, o adolescente começa a acelerar, chegando ao ponto de crescer 1 centímetro por mês, às vezes até mais. Além dessa mudança em estatura, ele muda uma característica muito marcante, que é a questão genital, e todos os caracteres ligados à sexualidade. No caso da menina, o crescimento das mamas, que é visível, o crescimento de pelos, que não é visível, e no rapaz, o crescimento da genitália externa, né? E todos alguns caracteres secundários, que é aumento da musculatura, depósitos de gordura mais localizados, fazendo esse formato do corpo, a questão da mudança da voz, mudança de pele, o odor característico do adolescente, o aparecimento da acne e outras tantas mudanças que fazem o corpo dele sair da infância e se tornar um corpo adulto visível. Ô, de casa. Oi, Tiane, tudo bom? Tô sempre na correria, nunca paro em casa. Hoje eu vou visitar alguém. Como é que tá o pessoal? Tá tudo ok. O Tudo neném calmo. tá legal? Tá, da mãe O tá irmãozinho? gordão, da Júlia também, bem sem vergonha. Vê se aparece sempre, né? Não, parece. Uma hora eu venho de novo. De novo. Eu vou lá, tchau. Tchau.
Como é que foi tua adolescência? Bem tranquilo, porque eu comecei a trabalhar cedo, na verdade, né? Mas por eu gostar. Com que idade começou a trabalhar? Olha, acho que com 14, 15. É. O corpo muda muito, a moça começa a menstruar. Como é que tu lidou com essas mudanças na tua adolescência, assim? Eu até levei assim mais tranquilo, porque eu já tinha amigas que já haviam ficado menstruada, o corpo já estava se desenvolvendo. Então eu levei bem tranquilo. Mas eu notei bastante diferença, assim, logo no início. O que tu notava de diferença? É mais o desenvolvimento do corpo, né? Tá. Eu fiquei mais irritada. O adolescente muito com questões de corpo. Junto com as questões do corpo, a próxima etapa é a sexualidade. Muita dúvida a respeito da questão sexual propriamente dita, da capacidade do corpo deles de funcionar, da capacidade deles de poderem exercer a sexualidade ou não, o que é certo e o que não é certo. Depois disso vem as relações sociais e familiares, principalmente, dentro da sequência dos adolescentes. Quais as preocupações dos pais? Comportamento. É o filho que deixa de ser aquela dócil criancinha que baixa a cabeça e obedece tudo e passa a ser um cara que tu pede e ele não faz. Ele já não te conta mais nada, ele esconde o jogo, ele não quer mais estudar. Eles querem curtir a vida, experimentar tudo que está aparecendo de novo. E os pais ficam assustados. Ou seja, a grande questão dos pais é: esse meu filho que começa a ter um comportamento diferente, vai se desenvolver um adulto saudável em todos os aspectos? Que mudanças que tu percebeu no relacionamento com os teus pais, por exemplo, ou na tua vida social, ou mesmo com as meninas? As mudanças que ocorreram com os meus pais, na verdade, a gente não quer muito sair com eles. A gente acaba meio achando que os pais são um pouco antiquados. A relação entre menino e menina fica um pouco estranha, mas ao mesmo tempo fica mais legal, a gente conversa com as meninas. O que dessas mudanças tu achou bom, assim, que aconteceu? Eu acho que o principal é a mudança de como eu tô pensando agora. A gente parou de ser tratado como crianças. As pessoas conseguem entender que a gente é um ser pensante, que eles têm que aceitar que a gente também tem opinião. A vida do Morro do Capa Negro era difícil e dura. Aqueles homens todos trabalhavam muito, alguns no cais, carregando e descarregando navio, ou conduzindo malas de viajantes. Existe aí um conceito muito claro que o Jorge Amado está aí apresentando para nós. O que ele está querendo dizer aí em relação aos papéis sociais daqueles que são criados no morro e aqueles que são criados nas casas das famílias ricas em Salvador? É que é como se os destinos já fossem traçados desde o início da vida. Eles já nasciam para ser escravos. Como é que tu vê a evolução dele nesses 3 anos que ele está junto com vocês? E o Kaique começou muito do empirismo, um desejo de conhecimento, de construir um conhecimento culto, né, que a literatura oferece. E ao longo dos 3 anos ele foi num amadurecimento incrível e conseguiu chegar a um entendimento mais complexo sobre a vida, sobre a realidade. E como é que é trabalhar com adolescentes? É inerente ao adolescente discutir os temas com muita franqueza, com muita liberdade. Não tem aquela pureza cega, aquela forma cega da criança de querer fazer as coisas livremente, nem os medos do adulto, né, cristalizados. O adolescente vive um momento híbrido, né? Há muitos conflitos, né, em ser adolescente, conflitos de ordem pessoal, conflitos de ordem psicológica, porque há mudanças físicas, quer dizer, nunca se mudou tão fisicamente, as pessoas mudam tanto e em tão pouco tempo fisicamente como ser adolescente. Os e as adolescentes, né, têm que trabalhar muito a questão do seu corpo, da sua personalidade, da sua sexualidade e principalmente do seu lugar no mundo, porque é uma fase onde é muito difícil você encontrar um lugar no mundo. Esse sentimento de quem sou eu, o que eu devo fazer, o que eu vou ser no futuro, que também é uma exigência muito grande da nossa sociedade, aparece de forma contundente nessa fase. Essa trajetória é uma trajetória muito difícil do adolescente, até ele se encontrar, até ele se ver, até ele poder palpar o que ele gosta, o que ele quer, né? Num mundo com tantas possibilidades. Tem namorado agora? Tem namorado.
E vocês são tão firmes. Tamo. Vocês já falaram sobre prevenção de não engravidar ou prevenção de doenças, esse tipo de coisa? Sim, já estamos bem sabidos. Vai. Muda a relação com os meninos, muda a relação com a família. Que coisas vocês conversavam entre as amigas? A gente conversa bastante sobre comprimido mesmo. E gravidez na adolescência é que a gente mais conversa. Por que vocês conversam sobre isso? Eu tenho bastante amigas que são novas, assim como eu. Tá. E já são mãe, né? Daí acho que por isso bastante o assunto, né? Mas o comprimido também a gente conversa bastante. Qual que a amiga usa, qual que tu usa. A sexualidade e as mudanças no corpo costumam ser assuntos embaraçosos para a maioria dos adolescentes. A ida ao médico pode ajudar a esclarecer essas dúvidas. Se você já iniciou a atividade sexual, precisa usar camisinha sempre. Ela evita a gravidez indesejada e protege contra doenças sexualmente transmissíveis, como AIDS, hepatites e gonorreia. Vocês são gêmeas? Quem é que nasceu antes? Eu sempre digo que eu nasci antes, né? E tu é uma tia muito coruja ou não? Um pouco, não pouco. não sou tanto. Ela tá sempre braba. E puxou quem esse gênio forte da Isabela? Eu Tu é de gênio forte? sou bastante. Tá braba? Pra você. Qual é a idade dela? Tá com 10 meses. quase um aninho, né? Tu teve uma gestação na adolescência, né? Sim. Eu fui descobrir que eu tava grávida com 5 meses. Como é que foi assim pra te dar conta? Tinha parado a menstruação de vir, daí eu tinha ido no médico, né? Pra ver. Tá. Daí ele tinha me falado que eu tava grávida. Isso não é tão raro assim, especialmente com adolescentes, né? Quando começa a menstruar, né? Pode ser um pouquinho irregular. Então, tu engravidou lá com 16 anos. Então, talvez tu ainda estivesse numa fase em que não estava bem regular teu ciclo. Ele era regular, ele vinha todos os meses? Vinha. E tu estava pensando em usar algum anticoncepcional, alguma coisa assim? Eu pensava em usar, mas eu nunca usei. É importante usar algum método Sim. anticoncepcional se não está planejando gestar, né? Como é que foi para ti, então, ter uma gestação que não foi planejada? No começo foi bem difícil, né? Eu não ter minha casa, né? Depender da minha mãe, foi bem difícil no começo. Mas daí depois fui acostumando, né? Eles ficam um número enorme de horas na internet, no Facebook, enfim, postando todo o tempo, conversando, né? Mas ao mesmo tempo aprendendo. Mas como tudo, também tem outros lados, quer dizer, a gente conhece a questão da pedofilia, como é perigosa, a questão da falta de controle das pessoas que são viciadas na internet, né, que não são só adolescentes, mas ficam horas e horas, e para tudo isso eu acho que precisa de um determinado controle. Agora, além de determinado controle, eu acho que precisa de muita conversa com os adolescentes, quer dizer, que é muito difícil. Em casa é muito difícil porque traz muito conflito, é a época do conflito, então qualquer tema traz conflito, qualquer tema eles se sentem limitados, reprimidos, né? Os pais têm que ter muita paciência, né? E os adolescentes também têm que ter muita paciência com os pais, porque existe o conflito de geração. A gente nunca teve essa liberdade de conversar com a mãe, sentar e ser mais aberta, né? Para curtir a vida e desenvolver todas as suas capacidades, você vai precisar de muita saúde. É importante aprender a cuidar do seu próprio bem-estar físico, emocional, psicológico, espiritual e social. Esse é um dos desafios mais importantes para uma vida saudável. Aqui estou, sozinho, neste caminho de pedras irregulares e soltas, desmontando, como o soldado da esperança caindo em praça pública. Os caminhos tecnológicos perseguindo a humanidade como um karma, deixando-nos cada vez desumanizados. Caminhos de exploração, palavra preferida do tio Sam. Um texto é 10% inspiração, o resto é 90% de suor e trabalho e pesquisa. Então esse texto ele tem muitas referências históricas e
e infográficas. Kaique me mostrou um livro que ele escreveu e que foi um projeto idealizado por ti e feito aqui pela escola também. A primeira coletânea inicial, ele escreveu um conto já com recorte historiográfico, falando do início, do princípio da história do Brasil. Na segunda coletânea, de 2011, ele já escreveu um conto de aventura, né? Primeiro para o segundo texto do livro, o Kaique amadureceu muito, né? E está amadurecendo muito bem. Quais são as responsabilidades que tu tem, por exemplo, aqui na tua casa? Eu tenho que cuidar do computador, o computador eu tenho que deixar limpo e ter a responsabilidade de manter o meu quarto limpo. Mas esse eu acho que eu não cumpro muito bem. A tua mãe precisa ficar te lembrando de tu ter cuidados contigo mesmo, tipo tomar banho, escovar os dentes, de lembrar de tu fazer as tuas refeições certinhas? Cara, eu acho que eu faço a maioria das coisas sozinha, principalmente que minha mãe trabalha. Aí eu saio pela manhã, eu chego em casa, o que tiver eu esquento, eu como. Essa questão das espinhas que tu falou, que tu notou que apareceu também. Tu tem um cuidado com a tua pele, tu tem um cuidado de buscar um atendimento? Eu lavo o rosto todo dia, tomo banho, mas quando elas nascem, na verdade, eu acho que até um pouco infantil. A primeira coisa que eu faço é minha mãe, o que eu faço? Quando você tem novas reivindicações na vida, você também tem que lidar de novas formas, né? E sempre isso, porque o adolescente é muito contraditório. Como ele é muito contraditório, muitas vezes ele tem algumas dificuldades de lidar com essas suas novas responsabilidades, mas eu acho que elas têm que ficar claras, né? E de novo a família entra de uma forma muito veemente nisso, né? Que seja ensinado aos adolescentes sempre, claro, criança também tem que ter responsabilidade, evidente, mas as novas responsabilidades, as responsabilidades com o seu corpo, com a sua saúde, com a sua sexualidade, né? Essas principalmente são novas, com a sua segurança. E essas questões de saúde, você consulta o médico de vez em quando? De vez em quando eu vou ao médico, mas eu como bem, eu faço às vezes exercício físico, caminho bastante. Cada vez mais tem se visto um papel importante do médico explicando que, especialmente em adolescentes, um dos maiores riscos que tem para a saúde, né, além de doença sexualmente transmissível, né, é acidente de trânsito, né, ou então brigas e questões de drogas, né. Isso é importante também, ter alguém de confiança com que possa conversar, né. Cada vez mais em seguida as drogas... a gente vem conversando, os amigos mesmo se reúnem, né? E a gente conversa bastante sobre isso. A gente nunca teve essa liberdade de conversar com a mãe, sentar e ser mais aberta, né? Ela não dá liberdade e a gente também não toma uma iniciativa, né, na verdade. Eu acho que é um caminho duplo, né? Eu acho que eles têm um pouco que explicar, ou muito que explicar para os pais o que eles sentem, o que eles acham, por que isso é conflitivo para eles, por que eles sentem raiva disso, de alguma coisa que os pais fazem, ou que a escola faz. Eu acho que tem que ter muita abertura também para esses jovens entenderem que eles não são um problema. Quer dizer, que é uma fase da vida que vai passar. Evidentemente que os adultos, eles têm obrigação, porque eles são mais maduros, já passaram por essa fase, de acompanhar, de saber, de conhecer a linguagem, de tentar entender e, evidentemente, de dar limites a esses jovens. Essa galeria era relativamente nova, esse espaço existia, mas tinha oficinas aqui. Essa galeria foi criada ano passado, mas você vê tem vários afrescos e pinturas. A maioria dessas pinturas são pinturas de alunos. Aqui é o espaço que vocês utilizam para fazer as aulas. Aula. Eu acho esse espaço fascinante porque a gente vê que a gente não tem divisões de sala de aula. São mesas, todo mundo pode ajudar um ao outro, não tem divisão. Kaique, me conta como é que é a tua rotina escolar. Segunda, quarta e sextas, eu acordo pela manhã, bem cedo, e vou pro cursinho, que eu tenho que estar 8 horas lá no cursinho. Como é que é esse cursinho? É um cursinho preparatório para o Instituto Federal de Tecnologia da Bahia, o IFBA. Nas terças-feiras é o dia que eu faço handball aqui pela manhã. E depois eu almoço e vou pra escola. E sábado de manhã é o dia que eu treino karatê.
Como é que é o Kaique, aluno de Karatê? É um aluno que faz a diferença, na verdade. Ele respeita as diferenças dos colegas, ele está sempre focado. Com relação à disciplina, a respeito, a caráter, a dignidade, é exemplar. O aluno na escola tem que estar motivado. A palavra-chave é motivação. E tendo motivação, você consegue conquistá-lo e aí você tem a ferramenta para poder fazer o trabalho que o jovem tanto precisa no Brasil. Quais são as outras atividades que tu faz, além de estudar e além dessas outras atividades esportivas que tu tem aqui também? Gosto muito de sair, de ir à praia, ir ao clube com meus primos. Tu prefere estar com teus amigos do que estar, por exemplo, na frente do computador ou da TV? É, sem dúvida. Se alguém chegar lá em casa, vamos ali, vamos ficar fazendo alguma coisa, desligo o computador e saio, porque eu acho que é mais importante os amigos de verdade do que os virtuais. Nessas atividades de lazer que tu gosta de fazer, a tua família está incluída? Eu saio bastante com minha mãe, meu padrasto. Meu padrasto, tipo, a gente tem uma relação muito boa. Me conta a história dessas faixas aqui. Essa foi do Broto Verão, que eu participei em março desse ano, na ginástica, e fiquei em primeiro lugar. Eu adoro fazer a carreira de modelo, adoro estar nesse meio. E quero ver se eu consigo chegar ser reconhecida como modelo internacional, né? Me conta um pouquinho da tua vontade de ter independência. Desde quando eu comecei a trabalhar, porque eu comecei a trabalhar nova, né? Eu sempre quis ser independente, ter o meu dinheiro, ter as minhas coisas, não depender da minha mãe ou dos meus irmãos, sabe? Sempre eu consegui. Como é que a tua mãe via isso de você buscar a independência já, desde cedinho? Ela achava legal, achava bom, né? Importante que assim tu tá preparado pra vida mais pra frente, né? Quem menstrua não cresce mais? Sim, a partir da menstruação, a mulher praticamente não cresce. Ou seja, ela pode crescer ou meio centímetro e nada mais, como pode no máximo crescer 7 centímetros. Mas a menstruação é o marco final do crescimento da menina. A pessoa emagrece quando entra na adolescência? Não, emagrecer não acontece. Não é o entrar na adolescência que te faz emagrecer. Mas o crescimento rápido em termos de estatura, para quem passa a cuidar da sua alimentação, vai realmente emagrecer. Adolescente é sempre rebelde? Todo adolescente é rebelde. A intensidade da rebeldia é que varia. Alguns são muito poucos e outros são intensamente. Mas algum grau de rebeldia tem que haver para que tu possa te libertar das características infantis e chegar na vida adulta. A adolescência é um período de grandes transformações, tanto físicas quanto psicológicas, né? Então, é um período onde o adolescente começa a se enturmar, começa a sofrer influências de grupos, influências essas que são boas, influências que podem ser ruins também. Então, é importante que os pais estejam atentos a esse período e que, se eles têm alguma dificuldade para abordar determinadas questões, que eles conduzam, então, né, os seus filhos a um profissional de saúde que possa ter essa conversa. Às vezes eu tenho até que discutir com os pais um momento a sós com o adolescente, porque aí aparecem com mais facilidade questões de sexualidade, questões de drogas, bebida de álcool, né, que são questões muito importantes para que tenha uma orientação. Eu costumo fazer na unidade de saúde onde eu trabalho é levar essas questões para dentro da escola, né? Então a gente costuma abordar temas como sexualidade, gravidez na adolescência, violência, bullying, enfim, o uso de álcool, o uso de drogas, os riscos desse comportamento, e a gente tem conseguido ver alguns resultados também nesse tipo de trabalho. Ser saudável para mim é você estar feliz, você está vivendo de uma forma confortável. Ser saudável para mim é viver o hoje, estar de bem consigo mesmo, em harmonia com todo mundo. Quer comentar? Acesse nossa página no Facebook.